Bom dia, meus amigos, bom dia, irmãos, bom dia. Como vocês estão nessa manhã? Sexta-feira, graças a Deus. Estamos aí novamente. Deus é bom, né? Nos permitiu chegar a este tempo, chegar a este dia. É a Mel. A Mel já está aqui fazendo companhia. E acreditem vocês, ela queria passar por aqui, bem onde está o suporte da câmera. Mas a Mel é uma cachorrinha muito boa, né? Eu ia dizer que ela é gente boa, né? Às vezes até, dado aí o amor e o carinho que a gente tem pelos bichinhos, passam a ser gente... Aí, quer passar. Vai pra lá, vai pra lá. Que bom que chegamos, né? Que bom que o Senhor nos permitiu chegar nesse dia. Então que você tenha aí uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira cheia da graça de Deus, e que o Senhor nos dê a força necessária, né, o entendimento necessário, a capacidade necessária para vivermos esse dia, e que esse dia seja aquele dia, né, um dia de bênçãos sem medidas na sua vida, na vida daqueles que têm a sua esperança depositadas em Deus. Sim? Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de duas respostas. Sim e não. Basicamente, o sim ele vem aí junto, mas não é sobre o sim propriamente dito, mas é pelo não, é o não, é falar sobre o não. E quem gosta de receber um não como resposta? Quem gosta de, ao questionar, ou precisar, ou pedir alguma coisa para alguém, humanamente até, né, para uma outra pessoa, receber como resposta não? Normalmente é frustrante, né? Normalmente é frustrante. Mas o não, ele faz parte também das respostas saudáveis. O não, ele faz parte também das respostas, além de ser a resposta possível, ela faz parte também de respostas saudáveis. E esse questionamento de sim e não, como resposta, não é de agora, né? No Velho Testamento, no livro do Êxodo, quando a gente lê lá Êxodo 28:30, a gente encontra também a respeito de Umim e Turim, que eram pedras, né? E o texto indica que o povo de Israel usava também o Umim e o Turim como uma forma de receber, de ter respostas de sim ou não. Agora, quando falamos com Deus, e aí depositamos toda a nossa confiança em Deus, esperamos que em Deus encontremos as nossas respostas, né? Porque confiamos na resposta de Deus, dada a sua confiança, né? Ou a sua confiabilidade. Aí Deus nos responde não, né? Não. Nosso coração espera que todas as nossas perguntas ou nossos pedidos a Deus, a resposta seja sempre sim. Olha, Senhor, eu preciso disso. Toma, William. Sim. Senhor, eu quero isso. Toma, William. Eu estou te dando, né? Pastor Paulo Roberto, Deus te abençoe, meu pastor. Como você está? Você, irmã Regina, os filhos, Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Estamos juntos, acompanhando aí, estamos juntos. Fabinho, Deus te abençoe, Fabinho. Deus te abençoe. Meu amigão, meu irmãozão lá na faculdade, no seminário. Deus te abençoe. Então, gostamos muito da resposta sim de Deus, né? Mas e quando Deus diz não? Até contra Deus, muitas vezes o nosso coração fica até indisposto. Deus não respondeu positivamente ao que eu queria. Deus não deu aquilo que eu quero. Deus respondeu não para o sonho que eu tinha. E aí o nosso coração fica triste. Mas precisamos entender e aceitar também quando Deus nos diz não. Aprender, ouvir, aceitar a resposta quando ela é não.
né? Jó viveu isso na sua vida, no início da sua história. Quando você pega lá o livro de Jó, você encontra em Jó 1:21, Jó dizendo, olha, tudo pertence a Deus, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A negativa de Deus para Jó foi a não observância, né, das orações e dos sacrifícios de Jó. Jó era aquele homem que sacrificava sempre pelos filhos, no sentido de tentar criar uma proteção de oração, uma proteção de sacrifícios pelos seus bens, pela sua família. E mesmo assim, Deus permitiu que o mal viesse sobre a vida de Jó. E Jó sabiamente, né? Sabiamente ele responde, o Senhor Deus deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então temos o exemplo de Jó, como outros exemplos. Como é o não de Deus? Deus diz não por um propósito que ele tenha a realizar através da sua vida. Deus diz não porque também por um período de tempo. Pode ser temporário o não de Deus. Deus diz não também como um motivo específico. Então, 3 pontos. Deus pode dizer não com propósito. Deus pode dizer não, e esse não pode ser temporário. Deus pode dizer não como um não específico para determinada coisa, um assunto específico. Deus pode dizer não também definitivamente. Ele é Deus. Ele é Deus. Graça e paz, Marcos. Deus te abençoe, os nossos amigos aí, as famílias de irmãos aí em Campo Grande. Deus abençoe vocês. Bom, vamos ver alguns exemplos de homens que receberam não de Deus e como esses homens se comportaram diante do não. Moisés foi aquele homem que escolhido por Deus para tirar o povo do Egito, um povo que vivia escravo no Egito. Moisés escolhido por Deus para ser o homem que direcionaria esse povo para uma terra prometida. E Moisés então deixa tudo, assume a sua parte e vai com esse povo, tira o povo do Egito e vai com esse povo caminhando pelo deserto. E aí muitas coisas acontecem nesse deserto, até um ponto em que, ao realizar um milagre, que foi tirar a água da pedra, tocando com a vara na pedra, e da pedra saiu água. Ele faz isso com muita revolta, já cheio de raiva dentro de si, e por esse coração raivoso, por esse coração aí rebelde naquele momento, Deus diz a ele que ele não veria a terra prometida. Iniciou a história caminhando para a terra prometida, e agora Deus diz que ele não veria a terra prometida. E por que Deus disse não então ao Moisés? Por causa da ira de Moisés contra o povo, a ira de Moisés contra Deus. Moisés falhou humanamente, mas Moisés falhou naquilo que era um propósito. Moisés buscou então reagir agora ao não de Deus. Talvez eu ou você, diante disso, a gente ia bater os pés no chão, ficar revoltado com essa condição. Me trouxe até aqui, Deus me usou até agora e agora diz não. Me usou até agora e agora me impede de alcançar a terra prometida. Mas Moisés não era eu e nem é você, com esse coração pequenininho. E Moisés sabia muito bem quem era Deus. Um dos motivos que nos faz não entender o não de Deus é a falta de conhecimento que nós temos de Deus. A falta de fé que nós temos em Deus. Não era o caso de Moisés. Moisés então responde com esperança. É isso, quando Moisés soube do não de Deus, ele reagiu de uma forma cheia de esperança. Moisés, ele decide, apesar de Deus já tinha de decretar, apesar de Deus decretar o não, Moisés continua no propósito de levar aquele povo à terra prometida com a sua melhor performance, dando o melhor de si,
sabendo que Deus iria cumprir no povo a promessa. Então Moisés, por amor ao povo, Moisés, por amor a Deus, o não de Deus não fez Moisés fracassar. O não de Deus não fez Moisés desistir. O não de Deus não tirou de Moisés a alegria de ainda estar servindo a esse Deus. Então Moisés caminha com esperança e dando esperança ao povo. Ele era um líder. Ele era um líder. Então ele leva esse povo até onde Deus permitiu, até onde Deus fez a mudança da direção, né? Do comando, passando então agora para Arão. Uma forma de entender o não de Deus é buscando esperança para o futuro. Muitas vezes agimos sem sabedoria e no momento de ira perdemos a bênção. Mas precisamos confiar mais no Senhor. Entenda o não de Deus com esperança. Não abandone o propósito de Deus na sua vida porque Deus lhe disse não. Sim? 2. Davi também, em algum momento da sua vida, recebeu de Deus um não. E olha que Davi tinha um propósito muito bonito, né? Davi tinha a ideia de Davi era reconstruir o templo. Davi, em toda a sua trajetória, viveu um número imenso de situações com Deus, Deus agindo, Deus fazendo, Deus mostrando, Deus ensinando, e chega em algum momento, Davi, agora eu vou honrar ao Senhor, vou dar a Deus um presente como rei, eu vou reconstruir o templo. E aí, qual foi a resposta de Deus para esse projeto de Davi? Não, você não vai construir o templo. A gente encontra isso em 1 Crônicas 22, 8, quando diz assim: porém, a mim veio a palavra do Senhor dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra e na minha presença. Qual foi o não de Deus? Davi não poderia construir o templo, apesar de querer muito. Interessante isso, porque Davi, no seu coração, estaria fazendo algo bom para Deus. E Deus disse não, por causa de comportamentos do próprio rei Davi. Deus fala, não será você que fará esse templo. Não vou aceitá-lo construído por você. E como que Davi reage a isso? Como Davi reage ao não de Deus? Mesmo tendo em seu coração a convicção de que estaria fazendo algo bom, Davi continua no seu propósito de trabalho. Sim, ele sabe agora no seu coração que ele não construirá, mas também não fica batendo os pezinhos no chão, cheio de raiva, dizendo, agora também eu não faço mais nada. Sim? Já que Deus respondeu não, eu também agora não vou fazer mais nada, eu vou ficar quieto, Deus que se vire, não terá templo. Davi não fez isso. Ô Tó, bom dia, meu amigo Antônio Marchione, bom dia, guerreiro. Deus abençoe você e família, viu? Davi responde com o trabalho, Davi continua produzindo, continua preparando a construção, provendo material, separando tudo que precisava separar, sabendo que não construiria, também não impediu todo o processo de construção, porque Deus também já havia dito que Salomão, o seu filho, é que construiria, entendeu? Haveria a construção do templo, sim, só que não seria Davi que faria, seria Salomão, o seu sucessor. Então Davi continua no propósito e continua trabalhando, preparando tudo para que o seu sucessor tivesse sucesso na construção. Davi respondeu ao não de Deus com trabalho, com muito trabalho, permanecendo ali no processo. O terceiro nome, que também recebeu um não, foi Paulo. E aí, muitos conhecem Paulo e o seu espinho na carne, né? Que algo que o incomodava muito, algo que o prejudicava muito, ele chega diante de Deus e fala, olha Deus, tira de mim esse espinho, tira, me livra desse mal. E aí Deus responde para Paulo, está lá em 2 Coríntios 2,9, tá? Então ele me disse,
A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, como é que Paulo responde ao não de Deus? Como que Paulo reage a esse não de Deus? Paulo reage se submetendo à graça de Deus. Paulo reage entendendo que, de fato, para o nosso dia a dia, para o dia a dia dele, apesar das dificuldades e apesar das lutas, apesar de tudo, ter aquela condição para Paulo seria algo bom, mesmo sofrendo. Então, Paulo entende que a graça de Deus sobre a vida dele, conduzindo a vida dele, já seria suficiente. Deus nos conhece muito bem e sabe o que pode acontecer conosco quando nós nos entregamos às mazelas da nossa alma, né? Às vezes Deus nos priva de algo porque sabe que podemos, com a vaidade, nos afastarmos de Deus. Muitas pessoas, quando prosperam, esquecem-se de Deus, mas muitas pessoas, quando prosperam, esquecem-se de Deus. Mas quando confiamos na graça divina, o Senhor supre tudo o que nos falta. Entenda o não de Deus, confiando em sua graça. Deus disse não vai ter cura, não vai ter libertação para você, você vai continuar com esse espinho. Com isso, você também não vai se tornar um homem vaidoso, um homem cheio de mazelas, né? O texto diz sobre mazelas, ou seja, cheio de coisinhas, porque você agora é um homem poderoso. Não, você vai continuar com essa dor aí, porque toda vez que doer, você vai lembrar que você é homem e você depende da minha graça. Então, nesse caso, a minha graça te basta. Não de Deus para Moisés, que não viu a terra prometida, mas permaneceu e levou o povo até o sucesso. Davi, que não construiu o templo, mas não deixou, por causa de ter ouvido um não de Deus, de realizar toda a infraestrutura, a preparar a infraestrutura para que o seu sucessor construísse. Paulo, que se submeteu também ao não de Deus, entendendo que a graça de Deus lhe era suficiente, e o quarto e último nome de hoje chama-se Jesus. Jesus recebeu o não de Deus? Sim. Jesus recebeu um não de Deus. Lembra quando Jesus estava lá no Calvário, na cruz, e ele ora a Deus, Mateus 26, 42? Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ou seja, Jesus sabia que ele enfrentaria a cruz, Jesus sabia que ele morreria, e aí ele humanamente, né? Jesus humanamente, ele ora a Deus e pede para que Deus, então, se possível fosse, o livrasse daquele momento. E a resposta de Deus foi não. A resposta de Jesus foi: então faça-se a tua vontade. Jesus se entrega totalmente para que se cumpra o propósito de Deus para a humanidade. O não de Deus pode fazer parte de um grande propósito do Senhor para nós. Mesmo que seja difícil, como levar a cruz, precisamos aceitar o não de Deus e nos conformar à vontade de Deus. Sempre lembrando que quando nós falamos da palavra conformar, a palavra é muito mais abrangente do que a forma comum de dizer. Conformar é tornar a forma, tornar-se igual, ajustar-se à vontade de Deus. Então, conformar-se à vontade de Deus. Jesus disse que devemos levar a nossa cruz todos os dias. A cruz é o maior sinal de um propósito de Deus para a nossa vida. Ou seja, levar a cruz é entendermos as dificuldades diárias, é saber que elas existem e que são diferentes de pessoas para pessoas. As cruzes, né?
a vida se apresenta de forma diferente. Então cada um tem uma história, mas cada um também tem que se esforçar, e muito, para viver a sua história, sabendo que em tudo Deus tem um propósito, e o propósito é para o seu bem. O final dessa história é para que você, para que eu, nos demos, nos demos, sejamos bem, sejamos felizes, sejamos de êxito, tenhamos êxito. Então, o propósito de Deus para a sua vida. Lembra de um texto que eu sempre falo? Olha, Deus tem bons pensamentos a teu respeito por causa disso. Porque através daquilo que vivemos e de como vivemos, nós atenderemos ao propósito de Deus, e esse propósito é bom, por mais que humanamente nós não entendamos. Essa semana eu estava conversando com alguém e eu disse para ele o seguinte: a soberania de Deus sobre as coisas, sobre nós, é uma das coisas mais difíceis de um ser humano entender. Se Deus é soberano, por que ele permite o mal? Se Deus é soberano, por que as coisas ruins acontecem? Se Deus é soberano e Ele está no controle de tudo, por que as doenças acontecem, Humanamente, é muito difícil nós entendermos. Isso está num outro plano, está sobre nós, sobre o nosso entendimento. Precisamos ter fé nesse Deus, fé que Ele está no controle, fé que Ele está sobre nós, fé que quando Ele disser não, quando a resposta for não, Ele está cuidando de nós. Quando a resposta for não, Ele está dizendo para nós que não é o tempo. Às vezes é necessário fazermos até um paralelo com a nossa vida. Para nós que já somos pais, muitas vezes os nossos filhos pedem algo a nós. E nós humanamente olhamos, escutamos a pergunta, escutamos o pedido e dizemos não. Não te darei isso, não farei isso por você. Mas em nosso coração nunca está um desejo de vingança contra o nosso filho. Um desejo de que o nosso filho se dê mal. Um desejo de que o nosso filho ele sofra com o não. Em nós sim, um entendimento de que talvez não seja a hora daquele filho receber aquela dádiva, talvez o filho, na nossa visão, não está pronto para lidar com aquilo, com um menino que com 16 anos quer dirigir o carro. Um exemplo. Pai que é responsável não entrega o carro. Sabe que estaria fazendo algo errado. Primeiro, com relação à segurança. Segundo, com relação ao cumprimento da lei. Então nós, pais, humanamente, nós dizemos não aos nossos filhos como uma ferramenta de proteção a esse filho. Dizemos não também como uma ferramenta de correção de nossos filhos. Imagine Deus, que é soberano e que está sobre nós. Que eu e que você possamos, ao ouvir de Deus um não, responder como filhos de Deus, entendendo o amor de Deus por nós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por tua palavra, te agradecemos porque o Senhor, em tudo, o Senhor tem cuidado de nós. E a prova disso, Senhor, é que o não, quando o Senhor nos diz para nos guardar, o Senhor nos diz para nos proteger, o Senhor nos diz não para corrigir, sim, mas a correção é sempre bem-vinda, porque nos leva por caminhos melhores. O não dito por ti, ó Deus, coloca em nosso coração a alegria de sabermos cuidados por ti. Então, Senhor, ajuda-nos a vencer a nossa humanidade, a vencer esse coração rebelde, a vencer essa mente incompreensível e que, ao ouvir o seu não, tende a se rebelar, tende, Senhor, a entristecer, tende a querer abandonar. Senhor, então nos ajuda a melhorar, nos ajuda, Senhor, ao exercer o amor que temos por ti, compreender o teu não e se esperar, e saber esperar, Senhor, e saber nos posicionar como filhos teus à espera do resultado desse não, porque ele vai acontecer. O Senhor diz não para a nossa prosperidade, e assim eu creio, Deus. Então mude o nosso coração, transforme o nosso entendimento, ajuda-nos a melhorar,
para que possamos dia a dia caminhar contigo, mas caminhando contigo, conduzidos por ti. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Fala ao nosso coração e transforma o nosso entendimento, em nome de Jesus. Senhor, nessa manhã, quero apresentar mais uma vez as famílias que estão, Senhor, sofrendo, as famílias que estão doentes, as famílias que estão com os seus trabalhos comprometidos, as famílias que são geradoras de emprego, são famílias de empresários, famílias, Senhor, que também estão sofrendo com as portas fechadas. Senhor, que a tua graça, que a tua bondade, que a tua misericórdia alcance cada uma dessas famílias nesta manhã, trazendo paz, trazendo alegria da tua presença e trazendo, Senhor, a esperança de que o Senhor, estando no controle de tudo, tudo, Senhor, voltará e será, Senhor, trará crescimento, trará, Senhor, como bênção, o crescimento da fé, o crescimento pessoal, trará, Senhor, a cura para essa nação. Senhor, obrigado por tudo. Dá-nos um dia de paz no final de semana abençoado, em nome de Jesus. Meu amigo, fiquem com Deus. Até a próxima sexta-feira, se Deus permitir. Eu creio que Ele permitirá. Mas se a resposta dele for não, tamo junto, né? Ele decide. Então, que Deus nos abençoe. Até a sexta-feira, em nome de Jesus.